Olha a concepção, né, do que é neurose. Né? Ele é o seguinte: o sujeito neurótico internalizou a figura do outro como uma presença dominante, perante a qual o próprio sujeito se posiciona como um ente secundário. Olha só. Né? Isso significa que, para o neurótico, o outro tem demasiada presença. Né? Olha que coisa, que definição. Né? Na relação, né, o sujeito neurótico, ou seja, o indivíduo neurótico, ele internaliza extremamente a presença do outro. Né? Ele internaliza a presença do outro. É como se o outro tivesse um poder sobre ele. O que acontece? Isso aí é justamente quando nós falamos que o indivíduo ele é, criou como centro de referência, né, o outro. Ou seja, o centro de referência da imagem do eu dele é um centro de referência externo, né? E não com base no que ele sente, no que ele vive. Né? Então, o neurótico está tão habitado pelo outro que quase sempre precisa tomar providências, tendo que apelar para truques, no sentido de conquistar um espaço suficiente para ela mesma, né? Nesse mundo. Olha o que ele está dizendo. Que o indivíduo começa a usar uma série de mecanismos, inclusive mecanismos de defesa. Né? Então, assim, ele não consegue desenvolver autonomia. Por quê? Porque ele está tão preso na imagem do outro que ele traz para si, né, aquele outro. É como se o outro tivesse um poder tremendo. Olha como é que isso acontece. Com uma criança, por sua própria condição de maturidade, dependência e impotência com relação ao mundo adulto, possui uma estrutura de ego frágil e vulnerável. É fundamental para o seu desenvolvimento saudável que esse mundo seja experienciado como sendo suficientemente confiável e acolhedor. Caso contrário, ela terá que lidar com a realidade insuportável e inevitável. Né? Na impossibilidade de, de superar esse conflito, ela o introjeta, causando uma divisão internado, né, do self. E isso é importante porque o que ele está dizendo aqui? Que a criança, no decorrer da sua estruturação, ela consegue, olha bem, ela consegue, mesmo em situações mais adversas, sobreviver. Né? Mas sobreviver de que forma? Internalizando o outro, puxando para si, aquelas pessoas que são socialmente significativas. Né? É isso que ele está dizendo. Né? Ora, essa dimensão é uma dimensão totalmente, né, não autêntica. Né? A criança começa a desenvolver uma autoimagem, né, de não autenticidade. É assim que começa a ser formado o neurótico. Né? Então, o neurótico não surge, eu amanheci neurótico, eu fui criar, né? Eu simplesmente despertei a neurose em mim. Eu tenho um processo de construção. A terapia faz com que essa autenticidade que esse indivíduo deveria ter comece a entrar em cena. Né? Então, a relação de cura em gestalterapia, a perspectiva da gestalterapia com esses distúrbios, né? Com esses processos disfuncionais, né? Começa a ver o quê? Começa, né, a possibilitar a livre experiência desse indivíduo. É isso que se quer, a livre experiência desse indivíduo. Né? Então, assim, mais uma vez está vendo que a gestalterapia não despreza a infância. Às vezes, aquela construção, aquela estrutura neurótica foi alicerçada na infância. Muitas vezes isso acontece. Né? Que esse alicerçamento, né, da estrutura, né, psicológica da criança começa na infância, quando essa estrutura familiar, que nós chamamos, que o próprio Carl Rogers chamava de pessoas socialmente significativas, que oferecem consideração positiva condicional, continuamente começa, né, a levar essa criança a obter um referencial externo. Ela não consegue desenvolver uma autoestima forte o suficiente, uma imagem do eu forte o suficiente, né, para ter autonomia. Olha só. Então, isso é um problema grave para a criança. Né? Por quê? Porque ela cresce, ela se desenvolve
e não consegue ainda, né, mudar um centro de referência. Ela muda as pessoas socialmente significativas na qual ela toma como referência, mas ela não consegue mudar, né, o viés, né, de um centro de referência externo para um centro de referência interno. Né? E isso gera complicação. Complicação de quê? De autoestima, de sofrimento psíquico. Né? Esse que é um ponto, né? Altamente delicado, porque essa criança, hoje adulto, né, vai ter o quê? Gestaltes extremamente enraizadas, extremamente fortes. Ou seja, aqui dentro é atemporal. Já falei isso 1000 vezes. Isso aqui é atemporal, não existe tempo. Gestalt que foi formada há anos atrás podem estar tão presentes como se fosse, né, uma Gestalt nova, como tivesse surgido ontem, né, como tivesse sido formada agora. A força dela é tremenda. Né? Por quê? Porque lembre-se que o nosso psiquismo é temporal. Tempo, tempo é uma criação cognitiva. Tempo é uma criação cognitiva. Né? Tudo bem? Olha só, olha o que ele diz aqui. Né? Como é que nós trabalhamos esse indivíduo? Mesmo essa criança em um estado neurótico, né? Mesmo esse adulto, né, que traz gestaltes infantis, né, mal resolvidas, mal estruturadas, né, inacabadas, né? Tudo vai se manifestar na relação terapêutica. Ela começa a aflorar, você começa a perceber o que ele está contando para você não é coisa de agora. O que ele está contando para você faz parte da dinâmica introjetada dela, das primeiras relações primordiais da vida dela. Né? Não tem como desconsiderar isso. Quando o adulto que você está atendendo abre a boca, muitas vezes você começa a detectar, você começa a perceber. Né? Você começa a perceber aonde está, né? E de que forma está essa Gestalt, que forma está estruturada essa Gestalt. Né? Então, o que acontece? Há toda uma mobilização desse adulto, porque acontece um fenômeno interessante que muitas vezes nós potencializamos essas gestaltes inacabadas. Né? Nós potencializamos. Né? Ou seja, nós criamos um monstro. Né? E nós deixamos esse monstro cada vez mais forte. Nós deixamos esse monstro cada vez mais forte. Né? E isso, para a gente, é uma coisa interessante. Para a gente, eu digo, psicólogos, psicoterapeutas, né? É que quando você olha para aquele adulto, você vê claramente que ele não consegue lidar com gestaltes infantis. Né? Ou seja, ele desmobiliza, ele se frustra com muita facilidade. O nível de frustração dele é altíssimo. Por quê? Quanto mais enraizado está a Gestalt, maior o nível de frustração dele. Isso é incrível. Entende? Lembre-se que é regra. Né? Todas as nossas ações, né, no meio têm consequências. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com o meio. Por não conseguirmos lidar com o meio, o que vai acontecer? Nos frustramos mais. Né? Então, há mais processo, muito mais frustrações. Né? Isso vai acumulando. E a Gestalt vai ficando muito mais forte. A Gestalt inacabada começa a ficar ainda mais forte. Então, para a gente, né, cria, né, toda uma perspectiva que a terapia pode, né, libertar esse indivíduo. A terapia é libertadora. Né? Terapia, ela consegue, através dos processos relacionais, gerar a, a mudança que esse indivíduo precisa para quebrar o ciclo de repetição. Terapia é isso. Terapia, ela consegue, através da simples relação, né, da simples presença do terapeuta, começar a quebrar o ciclo de repetição. Sabe por quê? Porque o paciente, quando ele repete a dinâmica dele lá fora. Ele repete a dinâmica dele cotidiana. Só que quando ele entra no consultório e ele começa a terapia, né, a dinâmica que ele encontra no consultório
é totalmente diferente da dinâmica que ele encontra lá fora, né? Ou seja, a reação dele, né, começa a mudar, né, a canalização da energia. Então, se lá fora ele reagia dessa forma, se frustrava, aqui dentro, né, no ambiente do consultório, ele não consegue, né, ele não consegue mais ter o mesmo tipo de reação. Por quê? Porque a nossa atitude terapêutica não permite isso. A nossa simples presença enquanto terapeuta já quebra. Olha só, já quebra a dinâmica de repetição, né? Ele vai tentar repetir, mas vai ser uma tentativa frustrada. Por quê? Porque ele não vai encontrar condições, né, específicas, condições básicas para que ele repita a dinâmica dele externo. Né? Porque o terapeuta não vai permitir. Né? O terapeuta não vai agir indiscriminadamente, né? Preconceituosamente, julgando o indivíduo. Né? O terapeuta vai ter as atitudes facilitadoras. Né? E aí vem a questão do espírito, né? Da dialogicidade em gestalterapia. Né? Olha o que ele diz. Tá? Há muitos mal entendidos, aqui está no capítulo 5, tá? Página 99, acompanha aí. Há muitos mal entendidos quanto ao dialógico. As pessoas não entenderam o que é dialógico ainda. Né? Naturalmente, isso ocorre em função da natureza sutil e complexa do que estamos tentando tratar. Também porque é uma maneira muito diferente de se ver o mundo. Por que ele está dizendo isso? Porque dialógico, pessoal, né, significa afirmação do outro. Olhe bem, afirmação da outridade, da alteridade, né, daquilo que é relativo ao outro, afirmação da sua diferença. Olhe bem, só existe relação autêntica entre pessoas diferentes. Né? Porque se eu me relaciono com igual, eu estou me relacionando comigo mesmo. Naturalmente, ocorre em função da natureza sutil e complexa de que estão tentando tratar. Também porque é uma maneira muito diferente de se ver o mundo. Né? Então, normalmente, nas suas relações, as suas diferenças não são afirmadas. As pessoas têm medo. Pode olhar. Né? Tem pessoas que têm uma alteridade, têm uma diferença tão grande, tão intensa, né? Quando ela entra na sala, as pessoas sentem um impacto. Né? As pessoas se sentem impactadas por ela, porque a presença dela, né, já expira, transpira a alteridade. Em primeiro lugar, olha o que ele coloca. Em primeiro lugar, e o mais importante, desejo reiterar o ponto de vista de que o dialógico é primeiramente uma abordagem, uma atitude. Olha bem, né? Dialógico é primeiramente uma abordagem, uma atitude, uma orientação da perspectiva. Então, o que está dizendo? Que dialógico é um jeito de ser. Entende? É um jeito de ser. Dialógico, né, é atitude. Entende? É como você está diante do outro, que não pode ser falsificado. Dialogicidade tem a ver com autenticidade. O terapeuta, por si só, ele é autêntico. O terapeuta, por si só, ele exala, né, alteridade. Ele se sente impactado pela alteridade do paciente, né, e a sua alteridade impacta do paciente, ou seja, as diferenças. Você sabe que terapia é o encontro entre duas pessoas diferentes e antagônicas. Você pensa de um jeito e eu penso do outro. Olhe bem, e nem por isso eu estou te julgando, porque a minha atitude ela é facilitadora. A minha atitude é facilitadora para esse processo. Olha só. Então, o que acontece? Nessa perspectiva, né, de autenticidade, de genuinidade, certo? Se constrói a relação terapêutica.
sem técnicas e sem instrumentos. Olhe bem, eu não preciso ter técnicas para uma terapia funcionar. Eu não preciso ter técnicas, né? Eu preciso ter atitudes. Atitudes básicas, atitudes facilitadoras, genuidade, congruência, né? Compreensão empática, consideração positiva e incondicional. Eu tenho que ter atitudes. Né? Uma das grandes dificuldades das pessoas compreenderem as terapias humanistas é pensar que terapia humanista é apenas estar sentado diante do outro e estar conversando sobre a vida do outro. Isso não é terapia humanista. Você conversa com madre. Né? Terapia humanista, na realidade, é o quê? É a possibilidade de um diálogo autêntico e genuíno entre o terapeuta e a pessoa do paciente, né, e a pessoa do seu cliente, né, em uma relação intensa, né, onde as duas pessoas não vão sair impunes, porque toda relação é autenticidade, toda relação é o tu, é autenticidade, né? Ninguém vai sair impune de uma relação terapêutica, né? Ou seja, eu me sinto impactado pela sua experiência. Você se sente impactado pela minha experiência. Né? E essa troca de diferenças é altamente terapêutico. Né? Sabe no que isso acontece? Uma relação verdadeira e genuína, ela é imediata. Olhe o termo. Que é algo imediato? É algo que não precisa de meios para acontecer. É algo imediato. Imediato é isso. Eu não preciso de meios para acontecer. Né? Então, por não precisar de meios, ela simplesmente acontece. Né? É como a relação eu-tu. Então, eu estou diante do o meu paciente está falando sobre as suas experiências significativas, sobre o que ele vivenciou, sobre como ele vivencia, sobre as suas frustrações. Eu estou tão centrado nele, que eu entro na história dele. Né? Ou seja, eu acompanho a história dele, eu faço parte da história dele. Né? Ou seja, eu me sinto impactado pela história dele. Né? Isso é o que o Buber chamaria de relação eu-tu. Isso é o que o Buber chamaria de relação autêntica e genuína. Entende? Isso acontece com vocês também. Não precisa ser terapeuta, não, meu amigo. É? Isso acontece com vocês. Quantas vezes você conversando com alguém, você não entrou na história do outro? Isso é encontro. Né? Isso é encontro legítimo, verdadeiro. Quando nós puxamos isso para a terapia, aí sim, veja bem, eu vou ter os limites. Né? Os limites institucionais da terapia. Entende? Nós temos uma relação profissional. Né? O seu paciente te paga, né, por aquelas sessões. Então, ele te paga por aquelas sessões por um objetivo. O objetivo é o quê? Né? Na maioria dos casos, para de sofrer. Né? Concordam? Na maioria dos casos, para de sofrer. Então, ele te paga por um objetivo. Isso é instituição. Só que na conexão, né, e no desenvolvimento da sessão terapêutica, não é só negócio. Né? Não é só para ele vai te pagar apenas. Né? Por quê? Porque o efeito que ele está tendo, o efeito terapêutico, né, que ele consegue vivenciar aos poucos, mas consegue vivenciar, é graças, inevitavelmente, ao quê? A relação, né, que estabeleceu entre você e ele. É uma relação autêntica e uma relação genuína. Então, a perspectiva das terapias humanistas é justamente essa: privilegiar a diferença do outro, né? Confirmar o outro, para que a autoestima dele possa ser elaborada por ele mesmo. Porque o que é autoestima é assim: o que é autoestima? Vamos definir. Autoestima tem a ver com a imagem do eu. É a imagem que você gera, né, a partir de você mesmo. Né? É a imagem que você tem de você mesmo. Que ela não pode estar atrelada, ela não pode estar atrelada a outra pessoa. Né? Entende? Aí alguém fala assim:
Ah, fulano me elogiou. Eu estava precisando tanto disso para minha autoestima. Minha amiga e meu amigo, se você precisa disso para sua autoestima, eu vou ser sincero, né? Você está frito, né? Se você precisa do outro para estruturar a sua autoestima, né? Você está frito. Lógico que, inevitavelmente, o outro tem um papel significativo na minha vida, mas eu estou dizendo que eu não posso gerar dependência, né, para com esse outro. Eu não posso gerar dependência para esse outro indivíduo, né? Não é ele que pode comandar a minha autoestima. Eu não posso estruturar a minha imagem do eu com base no que ele acha a meu respeito. Entende? Por quê? Porque isso vai me fragilizar, né? Me fragilizar. Só uma relação autêntica e verdadeira, né, vai fazer com que você desenvolva uma autoestima com base na sua própria experiência, não na minha experiência ou na experiência do outro. Jamais. Né? O que você vai fazer é o quê? É criar um ambiente que favoreça, né, o paciente, né, vivenciar essa imagem, entrar em contato com as suas frustrações, né, e nessa entrar em contato com as suas frustrações, comece a elaborar a sua autoimagem. Só tem um detalhe: ele só vai conseguir elaborar isso a partir do momento que ele se permitir sentir. E você sabe quando é que ele se permite sentir? Quando ele aceitar. Sem aceitação, meu amigo, você sempre vai ter resistências e mecanismos de defesa. Sem aceitação, né? Se você se aceitar, não há mudança. Se você não se aceita, não há mudança. E aí que vem novamente, nós voltamos para a chamada teoria paradoxal da mudança. Quanto mais eu me aceito, mais eu mudo. Quanto mais eu me permito vivenciar alguma coisa, mais eu me fico forte, mais eu me potencializo. Né? Olha que coisa interessante. Né? Não é fácil, é óbvio. Né? Não é fácil. Se permitir a sentir não é fácil. Se permitir a vivenciar tudo isso não é fácil. Só que é muito mais difícil você continuar com isso. É muito mais difícil você continuar com autoestima fragmentada, fragilizada. Entende? Quando você tem uma autoestima frágil, você precisa da permissão dos outros para se sentir bem. Ah, meu, você está frito. Presta atenção. Você está frito. Se você precisa da permissão dos outros para se sentir bem, você está frito. Entende? Por quê? Porque, meu amigo, né? o outro, o outro, apesar de ser importante para a minha relação, sim, Isabela, não é que pode ser considerado. Peraí, deixa eu tomar água. Não é que pode ser considerado, né, dependência emocional. Né? Isso vai gerar dependência emocional. Entendeu? Isso vai gerar dependência emocional. Né? Por quê? Porque olha o que é dependência emocional. Né? O vício que é um tipo de vício. Né? Você está viciado no outro, viciado na permissão do outro. Né? Você vai simplesmente, né, precisar que o outro, né, continue alimentando a sua imagem do eu. E acabou. Se você vai continuar, né, se você vai continuar tendo a dificuldade de não conseguir estruturar a sua relação, né, com você mesmo, estruturar sua autoestima com base na sua experiência, aí, meu amigo, você está frito. Né? Está frito. Por quê? Porque o outro é volátil. Né? O outro, a experiência do outro pertence a ele. Se eu me arquiteto, se eu me estruturo com base na experiência do outro, né? Eu vou usar uma metáfora para a gente compreender isso. Né? Somente com a pergunta da Isabela. Imagine dois amantes.
né? Imagine dois amantes, duas pessoas que se amam, né? Elas vão se sentir tão atraídas, né? Duas pessoas apaixonadas, né? Paixão no sentido de patos mesmo, patológico, né? Patos, né? Paixão. Dois amantes apaixonados, né? Eles se sentem muitas vezes tão integrados que começam a respirar, metaforicamente, pelo mesmo pulmão, né? Num único pulmão, dois amantes, né, respiram. Agora imagine vocês, quando um dos dois, geralmente o mais forte, né, o menos dependente, né, ou que consegue ter uma maior autonomia, né, e quer se separar. A separação dos amantes. Eu estou até romântico hoje, né? A separação dos amantes. Né? Olha só. E como é que vai ficar? Né? Os dois viviam respirando por um pulmão. E o outro vai dizer: olha, meu amigo, eu não quero mais. Estou com outra. Né? Estou com outro. Né? Imagine, me dá meu pulmão para cá. Né? Que eu vou compartilhar ele com outro agora. Né? Você entra, né? Você se desconstrói, você se desestrutura, né? Sabe, areia na praia, quando bate a onda, é assim que acontece quando se acaba uma relação, né? Quando a onda bate e leva aquele castelinho de areia, sabe? Né? Escorrendo, né? Porque só aquele montinho é sua autoestima. Se você for frágil e tiver uma relação, né, que dependa a sua autoestima dessa relação para se fortalecer, que a sua imagem do eu tenha esse referencial externo, sabe? É simplesmente um castelo de areia na beira do mar. Eu vou até fazer uma música, né? Então, castelo de areia na beira do mar. Imagine, quando bate a onda, né, e aquela areia começa a desmoronar, né? E você fica perdido, você não sabe para onde ir. Por quê? Né? Tá? Gostando das metáforas? Pois é. Né? Então, o que acontece? É, você, é como se você, né, se desagregasse. Você perdeu a estrutura, você perdeu o pulmão. Né? Pulmão que você respirava por ele. Só que não era teu, porra. Né? Esse pulmão não era teu, porque você passou a vida sem respirar pelo seu pulmão, precisando do pulmão do outro para estar respirando. Ou seja, a tua autoestima está tão alicerçada no outro, tão alicerçada no outro, que você, sabe, desagregou, né? Desmoronou como um castelinho de areia na beira do mar. Né? Desagregou. Entende? O que tem que fazer? É esse cara que às vezes aparece no seu consultório. É essa menina que às vezes aparece no seu consultório. O que vai fazer, sabe? Ela vai ter que reconstruir, né? Punhado por punhado de areia. Só que dessa vez, no processo de reconstrução desse castelinho na beira do mar, né? Ela vai ter o cuidado, né? De fazer uma coisa mais forte. Não mais pensando, né? Apenas que basta ter o castelinho, mas ela precisa pensar que esse castelinho tem que ser estruturado em cima das vivências que ela teve, do que ela gosta, do que ela não gosta, não do que o outro quer que ela seja, né? Não confluindo com o outro, pela fragilidade. Né? Você sabe que é o grande problema de muitos pacientes que são frágeis, entende? Eles se desestruturam com muita facilidade. O neurótico tem uma propensão à frustração incrível. O neurótico, por definição, é frustrado. Entende? Ele precisa aprender a lidar com essa frustração. Essa frustração, né, de dependência do outro, né, que vai, sabe que o outro foi embora com o pulmão dele? Né? Eu vou ter que aprender novamente a respirar com o meu pulmão. Mas minha amiga e meu amigo, né, eu vou correr um risco imenso. Sabe qual é o risco que eu vou correr? Sabe qual é o risco que eu vou correr? É de novamente precisar do pulmão de alguém. É novamente precisar estruturar a minha autoestima, né, em torno de outra pessoa, pela minha fragilidade. A terapia, ela vai cuidar para que isso não aconteça. A própria relação, né, é o que, Isabela, podemos dizer que
Podemos dizer que essas frustrações podem ser gatilhos para alguns transtornos? Sim, eu posso dizer que essa frustração pode ser gatilhos, mas posso dizer também que essa frustração pode ser consequência de alguns transtornos funcionais. Entende? Porque qualquer que seja o transtorno, qualquer que seja o transtorno, você vai ter um problema. Entende? Ou seja, a autoestima, né? Sabe? Com base numa imagem do eu totalmente frágil. Pode olhar, né? Pode olhar, qualquer transtorno que você olhar, você vai ver que a autoestima vai estar abalada. Qualquer transtorno, né, que você for trabalhar, tratar, como vocês queiram chamar aí, né, vai estar o quê? Fragilizada. Entende? E o trabalho vai ser o contrário, vai ser reerguer. Aí alguém pergunta, eu estava até esperando essa pergunta, mas ninguém perguntou, né? Como é que eu faço isso? E aí, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso? E agora? Entende? Aí a resposta, ó, tá aqui, ó. Olha a resposta, né? Olha a resposta. Aí ele coloca, né? No terceiro parágrafo. Em segundo lugar, né? Ele falou que o primeiro lugar é reiterar o ponto de vista que o dialógico é primeiramente uma abordagem, ou seja, é atitude, né? Ou seja, né? A sua atitude como terapeuta é o que vai reverter esse processo que ele está falando agora. Aí, em segundo lugar, desejo reiterar que dialógico abarca ambos os momentos. Eu, tu, eu, isso. Olha bem, o encontro eu, tu não é um estado absoluto, né? Ou o objetivo técnico na terapia. O dialógico é uma abordagem de estar aberto à alteridade, à singularidade da pessoa, junto com o desejo de me fazer mais plenamente para o encontro com essa outra pessoa. Sabe o que ele está dizendo? Que quando o outro perceber em você que você está aberto para ele, numa relação genuína e autêntica, né? Ele começa, né, a reestruturar, a ressignificar, a trabalhar, né, todo o contexto emocional dele mal resolvido. É incrível, é incrível, né? Ele começa o quê? A reelaborar as suas situações significativas. Ele ressignifica. Entende? Ressignificar, sabe o que significa? É assim, dar um novo sentido, né? Ele começa a ver o quê? Que a autoestima dele começa a ser novamente reelaborada, mas não com base no centro de referência externo, né? Não com base no centro de referência, com base no outro, mas agora sim, com base no que ele está sentindo, porque ele está agora se dando a permissão para sentir. Ele está se dando. Ele não está pedindo mais permissão para sentir como pedir com o outro. Entende? Então, assim, ele está se dando a permissão para sentir. E aí, ele começa o quê? A se potencializar. Aí eu volto novamente ao princípio da teoria. Você tem uma tendência autoatualizadora. Você tem uma capacidade inata de se autorregular. Só precisa de condições, mas está aí, está presente. Entende? As condições são essas: consultório e o ambiente controlado, né? Onde você vai viver livremente, vivenciar livremente, né, o que vier ao nível da sua consciência, né, como fenômeno, né? Ou seja, a vivência de consciência. Isso que é legal, entende? É essa vivência de consciência que vai o quê? Né? Possibilitar que você mude. E aí você vai parar e vai dizer assim: poxa, mas que merda, né? Eu vivi com aquele cara, né? E eu não era eu, né? Muitos clientes chegam a essa conclusão, né? Eu precisava dele para viver. Eu pensava, quantas vezes eu não ouvi isso? Eu precisava dele para viver. Eu precisava dele para ser eu.
eu não tenho mais dedo para contar, né? Quantas vezes eu não escutei isso, né? Eu precisava dele para me permitir ser eu mesmo. Olha que coisa incrível. Quando ele foi embora, quando ele me expurgou da vida dele, ele me fez um bem imenso, né? Às vezes, uma separação, né, te traz benefícios muito maiores do que vocês continuarem juntos, sabe? Às vezes, uma separação está tão benefício, você está tão dependente daquela criatura. Aí, não tem, assim, eu estou falando assim, né, para explicar a vocês, né? Lógico que é complexo, né? Mas olha só, lógico que o outro não tem culpa, não, meu amigo. O outro está seguindo a vida dele, né? Não vamos procurar lobo mau, entende? Não vamos procurar o lobo mau, não. Porque se procurar, você encontra. Não procure, não. Entende? O outro não tem culpa, não. Entende? O outro está vivendo a vida dele. O culpado sou eu. Por quê? Porque criei expectativas, né? Eu criei expectativas de que seria diferente. E por ser diferente, com base nas minhas fantasias, eu alicercei as minhas relações. Com base nas minhas fantasias, eu alicercei, né, a minha autoestima. Na minha fantasia de que você é meu mundo. Entende? Lascou. Entende? Isso não é egoísmo, não, meu amigo. Isso é ingenuidade. Né? Porque para ter uma relação concreta, afetivamente falando, primeiro você precisa se amar. Né? Você precisa aceitar. Entende? Porque se não houver isso, o outro se torna o seu tudo. E quando o outro se torna o seu tudo, e um dia que foi embora, que vai. Meu amigo, presta atenção. Né? Isabela, presta atenção, Isabela. Tudo passa. Coisas boas e coisas ruins. Querendo você ou não, passa. Entende? Pode durar, mas que passa, passa. Por quê? Porque nós temos finitudes. Nós vivemos as finitudes. Você sabe o que é gestalterapia? É a aceitação das finitudes. Você sabe o que é mudança em gestalterapia? É aceitar que em outro momento só vai surgir quando isso acabar. Olha só, que uma outra experiência só vai me possuir, né, quando essa acabar. Isso que é gestalterapia. Entende? Isso é gestalt. Né? Não é essas porcarias que falam por aí, não. Entende? Isso tem um embasamento filosófico absurdo. Absurdo. Mas filosófico mesmo, essencial, nietzschiano, buberiano, fenomenológico. Entende? Então, a grande questão é de alicerçar essa imagem, né, do eu. Né? Os valores. Sabe o que é a imagem do eu? Vou colocar de forma muito simples. Imagem do eu é assim: são os valores que eu atribuo a mim mesmo. Eu sou assim, eu sou assado. Quando eu começo a dizer eu sou assim, com base no sem interferência externo, eu não, acabou comigo. Entende? Acabou comigo. Porque eu não sou assim. Quem é assim é ele. Ou o que ele acha que eu sou. Ou que ela acha que eu sou. Hã? E aí acabou-se. Não estou dizendo que essas fantasias não têm que estar presentes, porque elas vão estar. Né? Vocês vão se iludir nas relações de vocês. Vocês vão se iludir, é óbvio. E é gostoso também. Não vou dizer que é só merda, não, que não é só merda, né? É gostoso também. Você se apaixonar é gostoso. Né? Você acreditar que o outro é seu mundo, é seu tudo, é gostosinho. Né? Concorda comigo? É gostosinho. Né? Gostosinho não é a queda, mas, entende? Mas suporta. Entende? Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, assim, é esse princípio, né, que vai determinar a mudança do cara. É quando ele chega no consultório e a relação terapêutica, né, a relação efetivamente terapêutica, permite que ele viva a sua autenticidade. Rapaz, olha, eu vou dizer a vocês, vocês esperaram 8 meses, né, para descobrir que gestalterapia é, sabe o quê? Experienciar a sua autenticidade. Imagina, né?
Você precisa ouvir o que você tiver o que ouvir durante 8 meses para poder entender isso. Né? Gestalterapia é a possibilidade de você vivenciar a sua autenticidade. Isso é autonomia, isso é mudança, isso é aceitação das suas frustrações. Não estou dizendo que você não tem que ficar frustrado, não. Eu não estou criticando o meu cliente, o meu paciente, por ser frustrado, não. Né? Porque vida frustra. Viver frustra, meu amigo. Entende? A não ser que você esteja em outro patamar, sabe? A não ser que você seja igual a Buda, a Jesus, né? A Gandhi, né? Que dificilmente eu acho que você vai ser. Né? E eu também. Entende? Você vê como eu sou uma pessoa humilde. Né? Então, o que acontece? Dificilmente nós vamos ser. Né? Apesar de almejarmos, mas dificilmente seremos. Né? Então, o que acontece? Eu preciso do outro. Nós precisamos do outro. Nós somos seres relacionais. É isso que ele está dizendo. Olha, ele escreveu isso para dizer isso aqui, ó. Nós precisamos do outro. Entende? Nós precisamos, inevitavelmente. Você pega o outro livro de pessoa a pessoa, né? Também do Rashner, muito legal, né? Ele vai mostrar esse princípio, né? Que nós somos seres relacionais. Nós vivemos em relação. Né? A nossa vida é relação. Não estou dizendo que eu tenho que viver um egoísmo. Eu não estou dizendo que eu tenho que viver pensando em mim. Não estou dizendo isso, não. Por favor, não. Ainda bem que eu digo, está gravando. Né? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: eu preciso que você, das minhas relações, mas você não pode comandar a minha imagem do eu. Você não pode alicerçar a minha autoestima. A minha autoestima não pode depender de você. É isso que eu estou dizendo. Eu preciso de você. Agora, por favor, não pense que você tem o direito de alicerçar a minha autoestima. Nem eu, que o contrário também é verdadeiro. Né? O contrário também é verdadeiro. Nem eu tenho o direito de alicerçar a sua autoestima. Né? Não me eleja, por favor, um centro de referência. Eu não mereço. Né? Você também não merece que você seja o meu centro de referência. Por quê? Porque essa estruturação se dá especificamente com base na minha experiência. É por isso que as pessoas não compreenderam muito bem aquela poesia do Pels, que foi chamada de oração da Gestalt, até o Pels mesmo, né? Em alguns vídeos, ele diz a oração da Gestalt. Né? As pessoas não compreenderam muito bem, muitos interpretando isso como se fosse egoísmo. Né? Eu sou eu, você é você, eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas. Né? Caso nos encontrarmos, será lindo, se não, nada a fazer. Né? No meio disso ele coloca: eu não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Caso nos encontremos, né, será lindo. Se não, nada a fazer. Ou seja, né, a minha autoestima permanece. A minha imagem do eu permanece estruturado em cima do que eu sou, das minhas experiências. É por isso que ele diz assim: nada a fazer. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada a fazer. Olha só. Né? Então, o que acontece? Por que ele está dizendo isso? Isso não é egoísmo, não. Você está dizendo o seguinte: meu amigo, olha, eu não estou nesse mundo para que eu viva de acordo com as minhas expectativas. Eu não posso criar expectativas com você. Não viva em função de mim. Apesar que nós queremos isso, não é verdade? Nós queremos que o outro seja dependente da gente. Né? Entende? Olha, mas vocês são muito danados, né? Olha que coisa incrível. Nós defendemos uma ideia que o outro deve gerar autonomia, né, na psicoterapia. Né? Mas na nossa vida pessoal, nós queremos o quê? Que o outro, né, os nossos parceiros afetivos, sejam independentes da gente. Não é verdade? Né? Entende? Vê que é uma contradição. Isso não é congruência. Isso é o que o Ross diz que não é congruência. Isso não é ser autêntico. Isso não é autenticidade. Entende?
Por quê? Porque eu prego uma coisa, mas vivencio outra, quero outra coisa. Hã? Então, isso é total incongruência. Incongruência. Hã? Isso é total incongruência. Entende? Então, o que acontece? Esses efeitos, né, relacionais que ele coloca aqui, né, como o espírito do diálogo, é justamente isso. Entende? O que é o dialógico? Como esse dialógico alicerça a autoestima? Como é que é esse dialógico, essa afirmação da diferença, essa relação autêntica e genuína, que é uma relação eu e tu, quando aparece, que ela vai aparecer, e todo isso, né, todo tu, né, se transforma em isso. E tudo isso eu posso resgatar um tu. Tudo bem? Dúvidas aí? Hã? Dúvidas? Tudo bem, gente? Vamos lá. Olha o que ele coloca aqui, na página seguinte, tá? É o seguinte. É, no finalzinho da página, ainda na 99, ele diz assim, ainda falando dessa relação tu, né? É a disponibilidade, depois de todo o meu esforço individual, de me submeter ao entre, de reconhecer que o encontro genuíno só pode ocorrer por meio de alguma coisa além do meu controle. É isso que ele está falando agora. Né? Genuidade, ser genuíno, não significa eu manipular. Né? Genuíno tem que ser alguma coisa além do meu controle. O tu é encontrado, olha só, o tu é encontrado por meio da graça. O tu é encontrado por meio da graça, não por meio da procura. Entenda o que está dizendo? Entenda o que está dizendo? Não adianta procurar o tu, que você não vai encontrar. O tu aparece de acordo com a sua abertura para o outro. Né? Quando eu estou aberto às relações com as pessoas antagônicas e diferentes e a aceitação incondicional do outro, o tu vai aparecer. Né? No livro do Buber, né? Ele é claro, ele diz assim: o tu está no mundo e o tu me encontra. Então, numa relação terapêutica, é impossível eu chegar e dizer assim: agora eu vou entrar numa relação eu-tu com o meu paciente. Né? Agora eu estou saindo da relação eu-tu, estou voltando para o isso. Você não percebe, né? Ela é imediata. Por ser imediata, você não percebe. Né? Existe uma imediatez. Imediatez. Né? Ela vem, toma conta de você e vai embora. Toma conta de você e vai embora. Né? E aí é isso que ele diz: olha, o tu é encontrado por meio da graça, não por meio da procura. É uma abertura para uma awareness expandida, uma gestalt mais ampla. Olha só, uma gestalt mais ampla. Tá? É, E aí ele continua, tá? Requer que ambas as pessoas, olha só, estejam abertas para a possibilidade de um encontro genuíno. Né? Aberto para o encontro genuíno. Tudo bem? O que significa isso? Quando o meu paciente vai procurar terapia, ele está disposto a pagar o preço. Que o meu paciente, quando procura terapia, ele está disposto a pagar o preço da mudança. Né? Ou seja, ele sabe, ele quer mudar, que ele não aguenta mais. Por isso que ele nos procura. Porque se ele aguentasse, ele não estava procurando a gente. Né? Não é verdade? Então, assim, ele nos procura porque ele quer mudar. Né? Ele quer mudar. E aí é o preço que ele paga. Então, ele vai estar aberto para a relação. Entende? Agora, enquanto terapeuta, eu preciso estar aberto para a relação também. Né? Relação ao tu, relação a isso, é abertura. Né? Eu tenho que aceitar a abertura. Sabe o que é aceitar a abertura? É assim, o cara vem, eu sei que ele é uma pessoa, né? Mas eu tenho que ser maleável o suficiente para aceitá-lo.
mesmo enquanto profissional, porque está sendo pago, né? Lembra que você está sendo pago. Você, terapeuta, está sendo pago para atendê-lo. Né? Os limites institucionais da relação. Tá? Os limites institucionais da relação. Está sendo pago. Entende? Então, o que acontece? Quando isso acontece, você vai o quê? Você vai criar, né, um ambiente, naturalmente, mas quando eu falo criar um ambiente favorável para a abundância, eu não estou dizendo que você tem que forjar um ambiente, você tem que inventar, não. Simplesmente a sua presença, né, em, sabe, intervir na fala do outro, em tentar ter uma abertura na esfera do entre, para que o outro consiga, né, se permitir a sentir, isso já é terapêutico. Isso já é terapêutico. Olha só. Né? Tudo bem? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Então vamos lá. Aí ele coloca, tá? Mesmo assim, o encontro eu-tu pode não ocorrer. E aí? Se são atitudes terapêuticas, em algum momento, de repente, eu não estou aberto para a relação. Né? Então, mesmo assim, o encontro eu-tu pode não ocorrer, a despeito de nossas melhores intenções pessoais. Por melhor intenção que o terapeuta tenha, né? Pode não ocorrer aquele momento significativo de vivência intensa e de troca e de reciprocidade. Né? A abordagem dialógica reconhece com exatidão que o momento eu-tu acontece em interação com encontros. Eu-isso. Olha só. Eles são figuras e fundos para o outro, um para o outro. Em certo sentido, o dialógico pode ser visto como um contexto, o fundo que abrange ambos os momentos, eu-tu, eu-isso. O dialógico exige uma alternância rítmica, né, rítmica de conexão entre eu-tu e eu-isso. Porque não existe tu eterno para a gente. Tu eterno, para o Buber, é Deus. Buber chama Deus de tu eterno. Né? Que para a gente seria impossível. Viver só no mundo do tu seria impossível. A gente se consumiria. Sabe? A gente virava estrela. Né? Virava estrela. Tá? Então, assim, Buber chama Deus de tu eterno. Nós, simples mortais, né? Nós transitamos entre o eu-tu e voltamos para o eu-isso. Ou seja, nós vivemos mais no mundo eu-isso do que no mundo eu-tu. O tu tá no mundo, o tu me encontra. Ele vem, toma conta, vai embora. Ele é fugaz. E isso é uma característica da relação tu, né? A fugacidade. A fugacidade. Entende? Então, essa fugacidade é o que é, né, peculiar dessa relação. Ela vem, me inspira e vai embora. Isso acontece na relação terapêutica. Né? Esse é o momento significativo de vivência intensa entre o terapeuta e o seu paciente, onde os dois são impactados. Não existe neutralidade. Né? Não existe neutralidade. Pregar neutralidade na psicoterapia. O terapeuta tem que ser neutro. Mentira. Né? Não é que ele não possa tentar ser neutro. Ele não vai conseguir ser neutro. Né? Porque ele é impactado pela experiência do outro. E eu me modifico. Tanto quanto o outro está se modificando. Ou seja, uma sessão terapêutica é rica para os dois. Né? Os dois são impactados. Ninguém sai impune de uma relação terapêutica. Ninguém sai impune de uma relação terapêutica. Jamais. Jamais. Né? Tudo bem? Vamos lá. Mais adiante diz o seguinte. Acho que no terceiro parágrafo da página 100. Tá? O diálogo não está centrado em apenas uma das pessoas, mas se origina em ambas. É por isso que o nome é
né? De dois, dialógico, né? Diálogo. Olha só, diálogo. Hã? Então, eu tenho o meu parceiro de relação. Né? Por isso que a relação é dialógica. Uma relação psicoterápica, ela é dialógica. Né? Agora, eu estava esperando uma pergunta e até agora vocês não perguntaram. Né? Vocês não perguntaram. Eu estava esperando a pergunta e vocês não perguntaram. Durante o curso todo eu esperei essa pergunta. Sabe qual é? É assim. Mas o que você está falando, Liésio, de relação dialógica, isso também não acontece nas outras terapias? Nunca pensaram nisso, não? Isso acontece na psicanálise? Isso acontece na TCC? Relação dialógica é possível nas outras terapias? E a resposta é sim. Claro que acontece, é óbvio. Estamos falando de seres humanos. Uma relação terapêutica acontece, né? Nas outras terapias também. Qual é a diferença? A diferença é o método. Né? A relação terapêutica dialógica, como nós estamos estudando aqui, ela não está estruturada como método nem como instrumento para as outras teorias. Ou seja, né, ela acontece, mas mesmo acontecendo, ela tecnicamente, né, não faria o efeito terapêutico. Né? Nós sabemos que é o efeito terapêutico, mas para eles, não. Né? Eles não acreditam que o efeito terapêutico vem daí. Eles acreditam que o efeito terapêutico vem pelo acesso ao inconsciente. Mentira, pelos acessos aos derivativos do consciente, né? Do inconsciente. Né? Essa é uma questão. Então, ou seja, ela vai estar presente em qualquer teoria. Aliás, ainda vou ser mais cruel. Né? Essa relação está presente em qualquer relação. Não é só terapêutica, não. Né? Porque quando o Buber escreve isso, está aqui, o Buber e o Carl Rogers, o encontro que os dois tiveram, né, um debate. Né? Os dois, quando o Buber e o Rogers, né? O Rogers é tão buberiano, né? Tão buberiano, que se eu olhar a teoria rogeriana, ela é filosofia da relação pura. Né? É filosofia da relação pura, inevitavelmente. Agora, qual é a questão por trás disso? Todas as relações, inevitavelmente, elas vão, olha só, inevitavelmente, elas vão, né, ter esse critério, né, de dialogicidade. Critério de dialogicidade, inevitavelmente. Entende? Que a relação terapêutica dialógica possibilita o que o Richard chama de cura, que o Richard Heissner chama de cura. Né? Ou seja, o indivíduo muda, o indivíduo desenvolve autonomia. Né? É nesse momento, né, que cai por terra o princípio da psicopatologia. Apesar de existir quadro disfuncional, né, neurótico, quadro disfuncional psicótico, né, sem citar nomes, porque não interessa a teoria, porque nós não temos uma psicopatologia, não temos, não é porque é falha, não. Não temos porque não nos interessa ter. Entende? Não temos porque não nos interessa ter. Olha bem, isso gera o quê? Gera toda uma estruturação, né, dialógica que vai pôr em xeque o que nós chamamos de psicopatologia. Por quê? Porque o que me interessa não é a parte dita doente. Né? O que me interessa é você. O que me interessa é a sua complexidade enquanto ser humano. E isso que me interessa. Não é aquela partezinha menor que está lá, né, causando o distúrbio ou causando o sintoma. Né? Me interessa você, quando eu trabalho todo do indivíduo,
né? O trabalho todo do indivíduo, qual é a tendência? Que a parte saudável sobressaia sobre o quadro disfuncional, sobre a patologia. Entende? É por isso que nós não trabalhamos a patologia. Eu acho muito engraçado, né? Chega um cara com ansiedade, vamos fazer um relaxamento, né? Eu falo, um relaxamento para quê, cara pálida? Né? Para quê? Para diminuir a universidade. Sim, mas e daí? Você diminuiu o sintoma, significa que você trabalhou o que está gerando sintoma? Não. É óbvio que não. Não é? Qual é a consequência? A consequência é justamente o quê? O sintoma vai voltar depois. Por quê? A situação inacabada, a gestalt inacabada que está gerando sintoma, ela continua inacabada. Então não venha com a história de relaxamentozinho, não. Eu não tenho obrigação do cara estar se sentindo bem no consultório, não. Né? Nem se sentindo mal. Eu não tenho essa obrigação. Nem se sentir bem, nem se sentir mal. Né? Eu tenho a obrigação de trabalhar o contexto que está inacabado através do diálogo, né? Da experiência, da vivência de consciência dele se permitir a vivenciar e me falar. É importante que ele me fale. Não que só a fala é importante, mas a fala também é importante. Né? O silêncio dele também é importante. Quando ele está em silêncio, ele também está vivenciando. E às vezes muito mais do que ele estivesse falando. Tá? Mas esse transitar entre fala, né? Entre fala e silêncio, né? É uma terapia. Né? Ele elabora. Tá? Então eu preciso que ele fale para mim. Que quando ele está me falando do que ele está sentindo, é por isso que a gestalterapia troca o porquê pelo como. Vamos lá, vamos ter as dúvidas. E aí, o que vocês leram aí? O que mais? E esse é o básico realmente do livro. Ele trata o livro todo sobre isso. Aí o capítulo 5 é o exemplo prático. Ou o capítulo 12 que eu passei, ou 12? Foi o capítulo que ele dá sessão a sessão. Caso prático aqui, ó. Capítulo 10. Né? Tudo isso, acontece tudo isso que ele está falando. Lembre-se que é a nossa última aula hoje, hein? Vocês vão estar livres de mim.